muito bem-vindos ao programa MCCM. Mulheres Curadas Curam Mulheres. E hoje a gente tem uma novidade que eu estou assim até emocionada. Hoje nós não temos somente uma mulher aqui, eu tenho um casal muito especial que eles vêm fazendo muito sucesso falando sobre essas questões de casais. Eu trouxe hoje o Tiago Pérez e a Juliana Ribeiro. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Tiago, além de corretor, de influencer, de pai, marido, também é líder religioso, né? Me fala um pouquinho da tua trajetória. Hoje eu sou pastor auxiliar na Igreja Quadrangular em Campo Limpo Paulista, tá? É a igreja na qual eu e minha esposa nos convertemos, onde nossos filhos foram apresentados a Deus, nos batizamos. Amém. E hoje já cuidamos por um tempo de uma igreja, né? Num bairro lá em Campo Limpo Paulista. Hoje a gente só auxilia, participa do Grupos nos Lares, ajuda acompanhando casais. Uhum. Eu ajudo muito na recepção, né? A gente gosta de servir uma pipoquinha no final do culto. Eu sou o pipoqueiro oficial da igreja. Ah, que legal. E Ju, fala pra mim quem é essa mulher que tem esse desempenho todo ao lado desse homem. Como que é essa caminhada? A gente se conheceu bem jovem, né? Então a gente começou a namorar, eu tinha 17, ele tinha 20, né? E meu primeiro namorado, né? E a gente casou, depois da gente se converter, né? Ali veio o nosso casamento, né? E sou essa pessoa que eu falo, mulher, né? Como a gente estava conversando anteriormente, realmente a gente às vezes se deixa muitas vezes de lado, né? Por causa de todos os nossos afazeres, principalmente depois que nos tornamos mães, Sim. né? E tal. E tô aí hoje, também tô criando conteúdos também, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu trabalho, né, junto com meu pai. Então, é um trabalho que a gente faz ali, né, da nossa necessidade, mas aí eu descobri na criação de conteúdo também hoje uma coisa que eu gosto de fazer, né? E aí acabo também, a gente começa também a criar uns conteúdos juntos e tal, e depois de um período, acho que a gente se vê um pouco perdida nas coisas que a gente se doa ali, né, para as coisas da casa, dos filhos, né? E depois que eu comecei a fazer terapia e tal, fui buscando coisas que eu gosto de fazer, né? Que eu gosto de fazer. E aí eu comecei a fazer exercício, né? Comecei a ir pra academia, dança, e aí comecei a querer também ir nessa direção de criar conteúdo das coisas, das minhas partes, assim, das coisas que eu gosto, né? E acho que isso ajudou num todo, também até no nosso relacionamento, porque a gente acaba, quando a gente está feliz, a gente consegue ali equilibrar mais as coisas, né? E sempre tive também o apoio do Tiago, né, em tudo ali. Ele sempre foi muito companheiro ali em casa, com as crianças e com tudo, né? E acho que é isso. Gente, eu falei que eu queria essa mulher aqui só para fazer uma pergunta, que eu já brinquei até com ela. É verdade esse bilhete? O Tiago posta conteúdo sobre a parceria, sobre o estar junto com a mulher. Eu achei muito legal porque ele não fala sobre ajudar a mulher. Sim. Ele fala sobre ser parceiro. E é verdade? Sim, e é verdade, sim. É bem verdadeiro. É algo assim, que eu nunca tive dúvidas que ele seria essa pessoa, esse marido, esse pai presente a todo tempo, né? Acho que é uma coisa até muito importante de se investigar desde sempre, ali já no início do relacionamento, né? Se é a pessoa que você quer, o quanto você pode contar, né, com a pessoa. Porque eu acho, assim, que casamento é uma sociedade mesmo, Sim. né? Da qual os dois ali têm o mesmo objetivo, né? Então, às vezes um vai fazer mais aqui, o outro vai fazer mais ali, né? Mas a gente tem que cooperar para que as coisas deem certo, né? Então, eu até brinco assim, que a gente tem guarda compartilhada dos filhos, né? Porque as nossas responsabilidades são as mesmas, assim. Nós somos responsáveis pelas crianças, né? Então, tem hora que ele leva no médico, tem hora que eu levo no médico, tem hora... E assim vai, qualquer coisa que eu faça, eu tenho plena certeza que ele pode fazer, e tem coisas até que ele toma à frente, então, assim, é uma parceria, graças a Deus, assim, é uma parceria que tem sido Dado de sucesso, certo, graças a Deus. Tiago, você fala muito sobre parceria.
Você fala muito sobre a igualdade do homem e da mulher, sobre ambos terem essas responsabilidades dentro de casa, como a Ju falou, a questão da guarda compartilhada. Ué, mas não são separados? Mas tem responsabilidades, né? Como que você enxerga isso dentro dos relacionamentos de hoje em dia? O seu, graças a Deus, eu sei que está tudo em ordem, mas a gente convive com pessoas e percebe essa dificuldade do homem se posicionar como parceiro, né? Normalmente ele se põe como o ser supremo. Eu tenho falado bastante, ensinado, que o casamento ele é um combinado entre duas pessoas, né? Elas combinam entre si que vão se ajudar, vão viver juntos para um bem maior, que é a felicidade do casal, um projeto de ter filhos, tudo isso, né? Então a gente sabe que existem realidades e realidades. Sim. Tem realidades que o homem apenas trabalha e a mulher se propõe a cuidar da casa e dos filhos. E tá tudo bem, tudo é bem. um combinado. Sim. E hoje agora tá cada vez ficando mais moda, né? Com as mulheres mais ativas profissionalmente, com a internet proporcionando essa abertura de mercado para as mulheres, tem também muitos homens que estão trocando, porque a mulher às vezes ganha muito melhor, né? Grandes empresárias, e está sendo feita essa troca. O cara tem habilidades em casa e com os filhos e também tá tudo bem. Para mim, assim, não há nenhum problema, né? E eu enxergo assim, eu tive uma vez lendo a Bíblia e fazendo alguns estudos, e me chamou a atenção muito uma coisa. Deus, ele chamou ali Adão, chamou o homem para comandar todas as coisas, né? E o que me chamou a atenção é quando ele fala que ele lhe daria uma ajudadora, né? Uma auxiliadora. E aquilo ficou me cacucando minha cabeça, e eu pensando sobre aquilo. E depois eu até comentei num treinamento de homens que a gente fez, que chama Homem ao Máximo. Eu falei, gente, Deus nos colocou responsável por tudo e nos deu uma auxiliadora, ok? E ele não fala, e Deus não distribuiu as funções bíblicas, Sim. pelo que eu vejo e entendo. Tá? Não achei ainda isso. Falou, ó, né? Então eu entendo, Tiago, que eu sou responsável por tudo, desde a minha casa, da provisão, meus filhos e a minha esposa. E ela é minha auxiliadora. Então, dentro desse combinado, eu combino algumas coisas com ela. Então, eu sou responsável pela provisão da minha casa, pela limpeza da minha casa, pela manutenção da minha casa, pela saúde emocional da minha esposa e pela saúde emocional dos meus filhos. Sim. Né? E o combinado do marido com a esposa é, ó, enquanto eu trago a provisão, você pode ajudar com a manutenção da casa? Oxe, pra mim tá tudo bem. Né? E eu acho que está faltando esses combinados, e de vez em quando você tem que dar uma revisitada nesses combinados, porque muda, a família começa de um jeito, depois vai para outro, né? E a Ju, ela sempre trabalhou, desde que a gente namora, ela trabalhou, sempre me ajudou muito. Tivemos momentos difíceis financeiramente, né? Porque eu trabalho com vendas, né? Então eu vendi, acabou, eu não vendi, né? Eu passei alguns problemas emocionais há uns tempos atrás e acabei diminuindo o meu ritmo profissional, né? E isso acarretou em entrar mais dinheiro da parte minha financeiramente. E ela manteve muitos meses, foi a Ju, financeiramente, que supriu a minha casa, né? E ela nunca me cobrou nada disso, nunca me jogou na cara. Eu vejo que às vezes mulheres fazem isso com alguns maridos, né? Sim. Já ouvi relatos, e ela nunca fez isso. Então, eu me senti muito responsável. Por exemplo, ela tá fazendo isso, como que eu não posso não cumprir a outra parte? Sim. Como que eu estava trabalhando ao mesmo tempo que ela, mas ela estava suprindo aquilo que eu achava que era minha responsabilidade. Então eu falei, não, eu vou desdobrar em dobro, para a hora que ela estiver aqui, ela não tem esse trabalho. Né? Essa troca é muito importante. Nesse momento é você, naquele momento é ela, isso. E tá tudo bem. Existem muitos casais que, quando tem esse tipo de questão, por exemplo, do marido ficar desempregado ou ficar doente e a mulher prover, eles não aceitam. E precisa ter esse entendimento dessa parceria, né? Sim. Vocês têm quantos filhos hoje? 2 filhos. 2, que idade? A Milena com 11 anos e o Theo com 8 anos. Ai, que delícia, né? E vem mais por aí?
Fechamos a fábrica. É bom ter isso muito bem claro, né? Também é um combinado, né? Eu acho que realmente tudo tem que ser conversado e combinado e aceito ali das duas partes, né? Antes da gente ter filho, até a gente brincava que a gente queria ter 3, né? A gente falava, vamos ter 3. Aí a gente teve a primeira, a gente já viu que É difícil. não é tão fácil assim. Aí a gente falou, não, vamos ter 2, né? Que a gente morava no apartamento. Era assim, aquilo que a gente conseguia também lidar. Tanto a questão também financeira, né? A questão física do local, né? Que a gente morava, fazia mais sentido. E aí a gente viu também a questão do criar mesmo o filho, que não é algo fácil, né? A capacidade até psicológica de tudo, não é assim, né? Mas era uma coisa que a gente tinha em mente, e depois da Milena a gente falou, não, que a gente gostaria, sim, que ela tivesse um irmão, não gostaríamos de ficar só em um filho. A gente falou, não, vamos ter o segundo, e foi tudo também muito planejado, assim, no tempo que a gente queria, com a diferença de idade que a gente queria, então foi tudo muito planejado. E aí, logo, enquanto estava grávida já, né, a gente já planejou também para que ele fizesse a vasectomia, né, para que não acontecesse surpresas depois, porque eu falo assim, é tão gostoso também a gente querer um filho e realizar isso de uma forma planejada e ali, né, tudo certinho, que eu não gostaria de ter ali a surpresa de uma forma que eu não estava esperando, né, como a gente já tinha pensado em ter 2, assim, né, então eu falava, eu gostaria que fosse da maneirinha que a gente planejou, para não ser diferente o sentimento, às vezes, ali, né, que a gente foi tão aguardado os 2, né, e então fechamos a fábrica e são os 2. As crianças às vezes brincam que quer um irmão, né? Às vezes até dá uma coceirinha, mas... Mas olha que coisa importante, né? Reforçando essa questão da parceria. Ele fez a vasectomia. Sim. Porque a cirurgia para mulher, hoje já nem tanto, mas ela é muito mais difícil, ela é invasiva, é muito dolorida, tem uma série de questões. E para o homem é muito mais fácil. Mas o machismo não permite. Sim, e eu vejo bastante isso quando a gente conversa. Inclusive, ele se tornou, eu brinco que ele se tornou testemunha de vasectomia. Porque ele vai tentando influenciar vários casais, né? E a melhor coisa, nossa. Porque, assim, eu também acho que tem a questão do machismo muito grande, de muitos homens achar que, sei lá, o que vai acontecer e tudo mais. Não vai mais dar conta, né? E assim, e realmente, a cirurgia da mulher é muito mais invasiva. E, poxa, que nem, já passou por gestação, já passou ali tanto o parto normal quanto uma cesárea. Sim, os dois são agressivos. Os dois são agressivos, nenhum é tranquilo. Poxa, ainda você vai ter que fazer uma outra cirurgia, né? Que é uma coisa que a gente conversou, né? Desde a primeira vez que eu falei, ele nunca se opôs a fazer. Eu falei, não, agora é a sua parte. Você vai fazer a vasectomia, né? Bem. E sempre aceitou. E é uma coisa que ele sempre testemunha para os outros maridos também, né? Que para fazer e já convenceu várias pessoas, né? Que explica, né? Tiago agora é light. Sou light. É modelo light, não engorda. Tiago, você me contou na sua inscrição que vocês tiveram um momento muito difícil, né? Que você teve um momento difícil na sua vida, que a igreja te ajudou a superar isso e por isso que hoje você tem uma outra visão. Isso. Fala um pouquinho pra gente como é que foi isso. Acho que um pouquinho antes da gente começar a ir para a igreja ali, né, jovem ainda, eu sempre fui um menino muito ligado com amigos, né? Então as amizades, eu deixava de fazer coisas que eu queria ou ia para lugares que eu não queria porque eu queria ser incluído em um ambiente. Então quando eu encontrava amigos que me incluíam, né, eu participava. Segui o bonde. E segui o bonde, né? E nessa eu usei drogas, eu bebi, né? E sempre fui muito intenso. Sim. Né? Então isso foi levando a nossa autoestima, a nossa vida lá pro beleléu, né? E até que chegou um tempo ali que eu estava namorando a Ju e ela falou, ó, dessa maneira não dá, meu pai não me criou para essa vida, né? Meu pai sempre me deu um bom exemplo e eu não... Nessa época vocês namoravam ainda? Namorávamos. E não é pra mim essa vida, né? Não é o tipo de marido... Você não é isso, mas o que você tá caminhando não é o que eu quero de futuro. Isso mexeu muito comigo, né? E eu já tava bastante também quebrantado, sabe? Você quer mudar, mas você não tem força, né, pra isso.
E aí eu participei de um culto no lar, que a minha mãe cuidava de uma igreja num bairro, que depois a gente foi cuidar nesse bairro. E era Natal, né? Era Natal e colocaram um DVD do irmão Lázaro, né? Sim. E ele contava o testemunho dele lá e aquilo foi me pegando. Eu no sofá quietinho, assistindo aquilo, o DVD Vai dele. mexendo lá dentro, né? Foi mexendo, foi. E aí teve um momento de uma música que ele fazia umas músicas muito faladas, assim, né? E aí aquela música em especial, Deus falou muito comigo, né? Sim. Foi pra mim aquele dia ali, né? E ali eu tomei a decisão, falei, ó, eu vou mudar de vida, não quero perder você. Começamos a ir na igreja, que a gente já conhecia, que é a Quadrangular, que é a que a gente está hoje, né? Sim. E aí foi acontecendo naturalmente, né? Entregamos nossa vida para Jesus Cristo, nos batizamos, fomos nos firmando ali, né? E Deus vem cada dia mais trabalhando na nossa vida e tem nos usado também como instrumento para as pessoas, né? Olha que bacana, né? Quando você faz as escolhas da sua vida e você tem a pessoa ideal do teu lado, dá tudo certo, né? Olha que beleza. E eu costumo falar também, Márcia, assim, mais que todos os fatores eles são ideais, a pessoa certa, se você não tomar cuidado, e eu tenho falado muito isso sobre a manutenção do casamento e do relacionamento, você pode botar tudo a perder, né? Exato. Nessa nossa caminhada a gente tem um casamento muito, muito bom, mas tiveram momentos dentro da nossa caminhada aí que a gente balançou, né? É isso que eu ia falar agora, sobre essas dificuldades no casamento. Mas eu vou pedir 10 segundinhos para a gente tomar uma água, passar a notícia do nosso patrocinador e a gente já retoma, tá bom? Venha conhecer a Casa Elegância. Mais do que você imagina, tudo que você precisa. Somos especialistas em trazer conforto e estilo por menos. Sofás, mesas, modulados, planejados e muito mais. Tudo isso com qualidade surpreendente. Seja para renovar, transformar ou mobiliar. Aqui você encontra tudo o que você precisa. Voltando agora, bater papo com esse casal querido aqui, maravilhoso. Tiago, a gente ia falar sobre os desafios que vocês enfrentaram no casamento, né? Conta um pouco pra gente. Quer falar, Ju, um pouquinho? Pode ir falando, depois eu... Pode ir falando, ela complementa. O casamento é esse combinado entre duas pessoas, né? Então, na nossa vida a gente vai tendo decisões, a gente vai tendo pensamentos, acreditando em coisas que às vezes diferem muito um do outro, né? Hoje, 15 anos de casado, eu e a Ju, a gente se entende muito bem. Estudamos algumas coisas que nos ajudaram, que foram as 5 linguagens do amor. Estudamos sobre temperamento, entendemos o temperamento um do outro. Isso foi fantástico no nosso relacionamento. É muito importante esses estudos, porque você aprende coisas que não estão no dia a dia. Eu falo sem brincadeira, pessoal, nosso relacionamento melhorou 1000% depois que a gente começou a estudar os temperamentos de primeira, né? Eu entendi qual era o temperamento meu e o dela. E a gente começou a entender quais eram os gatilhos que me faziam, por que eu sou assim. Por que o Thiago é tão intenso em algumas coisas e ele foge disso, foge daquilo. E a gente começou a detectar. E eu comecei a me conhecer e ela também. Sim. Então isso nos ajudou muito a respeitar o espaço um do outro em algumas coisas. Comecei a entender o que é importante para ela e o que é importante para mim. E as dificuldades antes eram essa. Tipo, o que é muito claro para mim não é muito claro para ela. E vice-versa, né? Então isso gerava muito conflito. Eu, por exemplo, não ligo para aniversário. Não sei se pode ser... agora eu tô aprendendo que muita coisa vem da infância, né? Ela já tem que ser uma data especial. Todas as crianças... se não fosse por ela, nunca tiveram... Eu teria levado no shopping para nós comer um McDonald's e tá tudo bem, né? Então a Ju, ela registrou tudo. A gente tem foto desde o primeiro ano nosso de namoro. Todo ano, todo evento, toda viagem, todo aniversário, tudo a gente tem numa nuvem salvo. Então hoje eu sou muito grato a ela porque a gente tem história. Sim. Porque ela registrou. Então isso pra mim era uma coisa que não não precisava, até. né? Gastar dinheiro, receber as pessoas aqui, as pessoas, né? Pra quê? Vamos usar pra nós. E isso era importante pra ela. E isso gerava muito conflito. Então muitos aniversários, assim, acabava o aniversário das crianças, alguns eventos,
a gente ficava brigado Nossa. dias, às vezes, né? Porque isso não fazia sentido para mim. Hoje não. Hoje eu já sei da importância disso, né? Aprendo a celebrar, aprendi sobre celebração. E muita coisa também que eu achava importante, ela também achava que não era daquela maneira, né? Os meus gostos, as coisas que eu me importo, e também gerava o mesmo conflito. É aquele negócio, pode até não fazer sentido ainda para você, mas você respeita e faz porque faz sentido para ela e é importante para ela. E a gente acaba sempre cedendo um para o outro, né, por conta disso. Uma coisa que eu percebi e percebo em muitos casais que a gente conversa e aconselha é o quê? O nosso ego, ele faz a gente bloquear algumas coisas em relação ao outro. Um exemplo bobo, tá? A Juliana, ela gosta muito de comer o lanche do Madeiro. Ela gosta. Maravilhoso. Maravilhoso. Só que em algum determinado momento eu gostava de comer do Gui, né? Tinha um rapaz que fazia lanche, eu gostava muito do lanche dele. E aí eu queria comer o lanche lá, ela queria no Madeiro. Por conta disso, eu bloqueava na minha cabeça que o Madeiro era bom. E por muito tempo eu não comia o lanche do Madeiro. Sabe assim, que era horrível, que era um absurdo, que estavam roubando o nosso dinheiro no lanchinho daquele tamanho. Ficava nisso. E até que um dia eu comi o lanche, né? Gostou? Eu falei, cara, é muito gostoso. Por que eu tô brigando com ela por causa de lanche, né? Meu Deus do céu. E aí pedi desculpa pra ela e expliquei pra ela. Você tá vendo? Eu fiquei anos sem comer um lanche só porque eu queria sustentar o meu ego em relação a eu ter razão. E aí eu falo, e eu tô ensinando muito isso pro pessoal. Quando a gente muda, o outro muda. E isso foi quebrando algumas coisas dentro da Ju também. Sim. Porque ela começou a ver algumas mudanças minhas em relação a essas coisas. E ela começou também. Aí vai se policiando também para agir de uma outra forma. E ela começou a se policiar com isso. E o nosso relacionamento foi tomando outro patamar. Então o ego, ele tá fazendo muitos casais bloquearem muitas coisas. Sim. Você gosta de vermelho, eu gosto de branco. Sim. Não, querido, tudo bem, você pode continuar vermelho e branco. Mas não que eu odeie o vermelho. Sim. Né? Então isso o que eu vejo que o pessoal tá bloqueando. Isso foi gerando. E eu acredito que foram essas coisas, né? Esses. Sempre foi coisas pequenininhas que às vezes assim, até tem aquela passagem bíblica, né, das raposinhas que comem as vinhas, né? Não é um animal grande e tal. E eu acho que o casamento é muito isso. As coisinhas pequenininhas, detalhes muito pequenos, mas às vezes é o que vai minando o casamento ali, porque a gente nunca teve grandes questões, mas tinha umas questões pequenas que a gente dava muito valor para aquilo, e aí fica cada um na sua defensiva, né, de tipo assim, eu não quero isso, ele não quer aquilo, não sei o que tem. A gente até brinca que discussões que a gente tinha constantemente era esse negócio da onde a gente vai comer. Tipo, a gente vai num shopping, aí tem várias opções. Aonde a gente vai comer? Não sei. E você, não sei. Aí um fala uma sugestão. Eu não quero comer lá. Aí o outro já fica tipo... eu queria. E aí não sei o que lá. E, gente, a gente já foi embora, tipo, de não sair pra comer nada, porque não entrou num consenso. Então, tipo assim, hoje é muito mais fácil dele sugerir algo e eu também. Pode ser. Ou de eu sugerir ele também, ou se não, tipo assim, tudo bem, eu quero comer nesse lugar, você quer comer nesse lugar, vamos pegar cada um e aí a gente senta e come junto e tá tudo bem. O shopping é democrático demais, praças de alimentação é maravilhoso por causa disso, cada um pega o seu, né? Mas era uma coisa tão simples que às vezes a gente fazia um negócio muito grande. E essas questões, às vezes a gente tem algumas questões de comportamento mesmo, do que é importante para mim e não ser importante para ele, o que é importante para ele, da gente aprender a conversar, porque é importante conversar. A gente até brinca sobre isso, que eu tenho muito uma questão de estar no meu imaginário e eu querer que ele entra aqui no meu imaginário e supra a minha expectativa. Só que, gente, isso não vai acontecer, né? Então, é necessário falar. Então, eu aprendi a falar mais, ao invés de ficar só criando expectativas. Então, tipo assim, de mostrar, tipo, eu gosto disso, eu quero isso, eu gostaria muito que acontecesse isso, não tô falando nada, mas assim, tal dia, assim, dia dos namorados, que ele é uma pessoa que não liga pra datas mesmo, e eu sou a pessoa que mais, tipo, datas pra mim são super importantes. Então, tipo assim, às vezes já chegou o dia dos namorados,
Tia, ó, Dia dos Namorados, ó, estou esperando o quê? Eu quero que você faça uma reserva num restaurante pra gente. A gente vai, mas como se fosse um date, a gente vai sair, eu quero que você me pegue aqui e tal, deixa tudo certo. Então, aí ele foi lá e fez. Eu ensinei ele a fazer, ao invés de só esperar que ele fizesse, porque, tipo, da onde que ele ia Treinou aprender a seu fazer dragão. isso? É tipo isso. Porque na onde que ele ia aprender isso? Porque às vezes eu acho que nós mulheres temos muito isso da expectativa. Sim. Mas se eles não aprenderam isso com ninguém, como é que eles vão fazer, né, também, né? Eu costumo dizer uma coisa que tem gente até que me contesta muito. O óbvio precisa ser Sim. dito. E não tem jeito, né? Eu tenho essa problemática também com o meu marido e hoje, 20 anos depois, a gente já está se adaptando bem nisso, já consegue. Porque era exatamente a mesma coisa. Aonde vai comer? Eu gosto de hambúrguer, ele gosta de pizza. Eu gosto de Coca-Cola, ele gosta de Coca Zero. Então a gente tinha essas questões. E é muito importante a conversa. Desde o início, tudo que vocês estão batendo na tecla é exatamente isso. Conversar, dizer tudo que você pensa, as expectativas e fazer essa troca, que é o mais importante mesmo. Sim, eu acho que o diálogo é extremamente É a base, importante, né? E o óbvio tem que ser dito. De fato, a gente aprendeu isso recentemente, não faz tanto tempo. Depois aí de quase 15 anos a gente aprendeu a questão do diálogo. É importante. E o que mais fortaleceu vocês nesse relacionamento, no casamento de vocês? Teve, além da fé da igreja, né, que é uma coisa que une muito, o estudo em comum, o que mais fortaleceu essa união de vocês? Pode responder. Não, eu acredito que além da fé de Deus, eu acho que é o centro mesmo da nossa vida, assim, e a nossa família, a criação da nossa família, que pra gente é extremamente importante mesmo. Então, E que foi uma decisão, foi uma né? decisão, não foi por acaso, não foi sem querer, né? Então, a gente decidiu casar, a gente decidiu ter filhos, né? E a gente decide todos os dias, né? Que nas dificuldades e tudo mais, como a gente vai superar, o que a gente vai fazer para continuar, né? Já tivemos conversas sérias a respeito de coisas assim. Olha, não tô gostando disso, precisa ser mudado isso, porque não dá assim, e aí a gente senta, não, tá certo, vamos alinhar. Não ser permissivos, né? Não deixar indo. Se as coisas estão ficando desajustadas, né? A gente tem que realinhar elas para que elas fiquem ajustadas novamente. Porque a nossa intenção nós construímos a nossa família é até o fim. Então, é essa a ideia. Então, se os dois estiverem alinhados com isso, ela vai continuar, né? Então, eu acredito que seja o grande elo mesmo entre nós, né? Sim. Família realmente é a base de tudo e é o que nos motiva, né? Não segura casamento, mas é a coisa mais importante. Quando vocês dois têm essa visão, isso fortalece ainda mais, né? E, Tiago, qual tem sido a sua maior recompensa em inspirar esses homens na recuperação dos seus casamentos, dos seus relacionamentos? Porque você não é só uma inspiração, você também é um exemplo. E isso modifica vidas. O que vem de recompensa para você disso tudo? Eu sempre tive um sentimento muito grande na minha vida e em todo lugar que eu trabalhei, em todo lugar que eu passei, eu sempre ouvi muito isso das pessoas, que eu era uma inspiração, né, que eu era uma pessoa que ajudava, em todos os sentidos, né. Então isso sempre foi muito forte, eu sempre senti esse chamado de Deus, né. E isso vai entrar num balanço muito grande, né, entre o certo e o errado. Então eu sempre fui uma pessoa que inspirei pro bem e no passado também inspirei pro mal, né. Mas já passou. Já passou. E quando eu comecei a fazer esse trabalho, ele veio do quê? Eu sempre senti uma necessidade de ajudar os homens, né? Em algumas questões que eu vejo que justamente o que a Ju falou. Os homens não foram treinados para isso, eles não foram ensinados para isso. Exatamente. Eles só não sabem o porquê que ele tem que fazer isso. Sim. A minha base, ela é muito boa, porque meu pai, ele sempre foi um homem provedor da minha casa.
trabalhador, e mesmo assim minha mãe de 4 meninos, ficava em casa com a gente, tinha dia que ela tava maluca, e a hora que ele chegava, era a hora que ela descansava, né? Porque a gente ia pra cima dele, e a gente via meu pai lavando roupa, fazendo as coisas, muita paciência com a minha mãe, ele sempre teve. O que não é muito natural, né? Não. Porque você deve ter a minha idade mais ou menos, quer dizer, a geração do seu pai não era acostumada a isso, a fazer serviço de casa. Não, e ele sempre foi muito exemplo nisso. Então eu sou muito grato ao meu pai e à minha mãe, né? Porque a gente sabe que a gente tá um passo à frente para nossos pais Sim. terem se mantido e sido um bom exemplo, né? Dificuldade de família, em casal, eles sempre tiveram, como todo mundo tem, mas ele sempre foi esse exemplo. Então eu sempre tive esse senso de ser um exemplo, como meu pai foi. Uhum. E em alguns momentos eu acabei me cansando na jornada, sabe, disso, porque eu me doava às vezes muito pelas pessoas, nos lugares que eu trabalhava, e recebia algumas punhaladas nas costas, né? E isso até me levou a 2 anos aí da minha vida, início de depressão, fugas, né? Eu não bebia e comecei a beber, né? Isso foi uma das coisas que gerou conflito no nosso casamento. Depois, graças a Deus, saiu da nossa vida novamente. E numa conversa de um curso que eu fiz com os homens, eu comecei a dar a minha opinião sobre essas coisas, né? E eu percebia que, cara, eles tinham um coração muito bom voltado para a esposa, só que eles não sabiam o que fazer. Exato. Eles só tinham um modelo errôneo. E quando você explica o porquê, e o cara entende, ele fala, poxa... E aí, o que era legal? Eu não era o líder do curso, eu estava fazendo o curso. E quando eu dava a minha opinião, e ensinava, e mostrava o porquê, eles ficavam assim, meu Deus. E aí eles iam, e na outra semana, começou eles falarem assim, eu apliquei aquilo que o Thiago falou, meu Deus, a minha esposa ficou louca por mim, sabe assim? Meu casamento, tem pessoas casadas novas, e aí eu comecei a comentar com ela. E aí esse desejo novamente começou a vir no meu coração de inspirar essas pessoas. E é gratificante, né? Gratificante. A pessoa que está com um casamento quebrado, ele muda uma coisinha e ele vê. E aí eu comecei a ser mais intencional nisso. Foi da onde veio o perfil, né? Comecei a sentir um incômodo de falar de algumas coisas bíblicas de Deus e fui procurando o meio até que eu cheguei na essência. Aí um menino falou assim, Thiago, você tem que falar disso na internet, porque você é um exemplo de marido para nós. A gente se inspira quando você fala. Hoje você tem um canal onde você só fala dessas liçõezinhas para homens. Como Isso. que é? O meu perfil de Instagram, ele era bem confuso, imóveis, tudo, né? Eu ponho um pouquinho de coisa de imóveis lá ainda, né, pra divulgação, mas hoje ele é voltado totalmente para a parte de casamento e família. E Piadinha, meme, coisas mais sérias, né? E você já pensou em montar mentorias, cursos, palestras? Sim, a gente já tem essa ideia, né? Temos alguns convites de alguns projetos já que estamos preparando. Muito bacana. E trabalhando. Eu acho que, na minha visão, a gente está adquirindo um pouquinho mais de know-how, né? Para desenvolver projeto. E a gente está com alguns projetos que estão faltando para a gente no momento um pouquinho de tempo, né? Eu recentemente assumi um cargo importante numa construtora que trabalha com imóveis, e isso está consumindo bastante do meu tempo, que eu estou aprendendo, coisa nova. Então até em relação ao perfil, a gente está tendo que marcar horário, né, Tá Ju? difícil. Tem que produzir esse conteúdo que estava programado. Mas está sendo muito bom, eu tenho recebido muito direct de homens, né? Porque assim, as mulheres, elas comentam mais na postagem, Sim. né? O algoritmo, manda pro meu marido, isso. Os homens já são um pouco mais comedidos, né? Mas assim, eles acabam me chamando direto no direct, né? E eu respondo todo mundo. Que legal. Né? Mando em áudio, tudo, e eles ficam muito felizes. Então eles têm dúvidas, eles perguntam, e eu vejo que é isso, eles só não foram ensinados. E eu tô tentando passar muito isso. Tinha um que ele era do exército, e ele estava preocupado porque aquele trabalho estava enlouquecendo ele, e começou a explicar. E eu falei, cara, eu acho que mais importante do que a sua carreira no exército é seu casamento. Falei bem assim pra ele, saia disso daí, cara. Você pode ser corretor de imóveis, você pode ser Uber, você pode ser o que você quiser, desde que seu casamento esteja bem. E ele ficou legal, mandou, e tá tudo andando bem.
Então, para mim, tem sido muito gratificante, porque eu sinto que eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Né? Eu te dei um dom de inspiração, você tem se dedicado em relação ao seu casamento, e aí quando você vê vidas sendo transformadas, né? Isso é fantástico. Melhor pagamento. E muitas mulheres me pedem conselho também. Né? Eu demoro um pouquinho para responder, assim, que eu fico pedindo sabedoria a Deus, né? Esse dia foi muito interessante. Uma mulher falou assim, Thiago, mandei seu vídeo pro meu marido, ele achou balela. Né? Falei, mas tem que explicar para ele que eu não tô mandando ele limpar a casa. Pois né? é. Ela, não, ó, eu sempre cuidei da casa, sempre cuidei dos meus filhos, né? Meu marido sempre proveu a nossa casa, não tenho o que reclamar dele. Porém, de um tempo para cá, eu comecei um negócio de bolos. Thiago, então um sucesso, a gente tá ganhando dinheiro como nunca ganhou, né? E eu tô sem tempo de cuidar da casa. Nossos filhos, acho que os filhos já cresceram. E ele diz que não se casou para limpar a casa. Falou assim para mim, o que eu faço? Eu falei assim, olha, você tem que entender o quê? Você tinha um combinado com seu marido. Ele tem um jeito, ele falou assim, você sempre foi assim, a vida inteira você fez isso, ele fez a parte dele dentro do combinado. Agora vocês estão vivendo um outro momento. E você não precisa, você é uma empresária de sucesso, você é uma mulher empoderada, você vai brigar com seu marido porque ele não está limpando a casa? Fia, paga uma empregada. Isso aí, e vai ser feliz com seu marido, na sua folga ele não tem que lavar louça não. E aí, tipo assim, pra mim foi muito simples. Sim. Mas nossa, ela, muito obrigado, verdade. Então... O óbvio precisa ser dito. Então, eu tenho bastante conselho assim, né? Quando me pedem conselho em relação a abuso, essas coisas, eu falo, ó, não pode haver traição, não pode haver abuso emocional, verbal, essas coisas. Procure, se você é de uma igreja, procure sua liderança, procure uma terapeuta. Eu indico muito para terapia em casal, né? Um amigo meu fez uma terapia em casal que ajudou muito o casamento dele, e aí ele indicou uma terapeuta. Então, como posso, mando o contato, sabe? Tem sido muito gratificante. Eu sinto que eu estou fazendo o meu propósito. Você sabe que em relação a isso, eu sou psicanalista, e em relação a atender casais, eu percebo que eles têm um certo receio. É bem difícil, a mulher procura, mas o homem... Eles acabam fingindo, né? Para falar que tá tudo bem, né? Exatamente. Nós temos uma equipe que fica na página do MCCM, identificando mulheres de potencial para virem, e elas convidam essas mulheres para virem para cá. No seu caso, fui eu que te achei. E eu achei que você não ia me responder. E me respondeu de bate-pronto. O que te motivou a vir num programa que fala para mulheres? Acho que a mensagem que você me explicou do programa foi muito claro. E ela vem de encontro com o que eu acredito. Sim. Né? Eu participei de um treinamento nacional de homens, né? com os pastores que eu gosto, um do Sul, outro de Brasília. E eles batem muito na responsabilidade do homem. Né? Eles batem muito nisso. E eles falam de uma maneira assim, muito da desgraça que tem no mundo é por conta do homem. Eu digo assim, um estupro normalmente é ocasionado por um homem. Sim. Né? Um abuso sexual normalmente é por um homem. Então várias coisas são por ele. E o que eles ensinam a gente é o que? Quando nós nos posicionamos como homem, quando nós entendemos que nós somos os protetores das mulheres e das crianças, o mundo muda, o mundo melhora. Eu tenho um códigozinho meu assim, que eu aprendi lá com eles. Se eu estou numa festa, se eu estou numa chácara, em algum lugar mais público, eu sempre, até tique meu, eu sou atento com o banheiro. Se eu vejo criança... Né, eu cuido do banheiro masculino. Eu vejo criança indo pro banheiro e logo em seguida vejo homem, essas coisas, eu me levanto e vou pro banheiro. Sabe? Então eu tomo cuidado, Sim. porque a gente sabe das histórias, né? Sim. Então é um senso de proteção que eles me ensinaram, né? E eu cuido disso. Então quando você falou disso, faz todo sentido para mim, porque essas mulheres, elas estão sendo curadas por homens que as machucaram. Sim, né? exatamente. Emocionalmente, foram homens. E eu sei que muitas delas perdem a crença no se relacionar, ou até se relacionam com mulheres mesmo, né? Sim. Porque elas não suportam mais ver homens, elas não acreditam mais no homem. E eu gostaria de falar assim, não, existem sim, existem homens posicionados.
Eu conheço milhares deles, convivi com milhares deles, né? E assim como você, né, mudou a sua história e tem um novo relacionamento e viu que existe esse homem bom, eu acredito que essas mulheres elas podem ter a chance de encontrar uma pessoa boa. Sim. Desde que procure no lugar certo, façam os combinados corretos. Exatamente. Né? Eu falo, tem que fazer uma entrevista para você hoje ter um relacionamento ou casar. E as pessoas, elas são emocionadas demais. Sim. Né? Pelo que a pessoa tem, pelo que ela... E é por isso que não dá certo. Então me motivou isso, porque eu me senti... como assim? Não, poxa, os homens estão causando essa desgraça com essas mulheres. E não é assim, porque o nosso papel como homem não foi para isso que Deus nos criou. Deus nos criou para trazer proteção para elas e para as crianças. Né? Eu vou te falar uma coisa que eu nunca falei em lugar nenhum, eu só tenho isso para mim, para dentro de mim, né? Sim, eu fui atacada, eu passei tudo que você imaginar de ruim em um relacionamento, mas eu fui curada por um homem, pelo meu marido. Lógico que com a bênção de Deus, Sim, né? Não, mas a gente precisa ter esse reconhecimento, a gente precisa ter essa visão de que nem todos são ruins. Sim, nem todas as mulheres são ruins, nem todos os homens são ruins. Eu acho que eu cheguei a falar para você, eu falo isso muito no meu consultório. Deus é maravilhoso, Ele é incrível, faz aquela árvore maravilhosa, cheia de frutos que alimentam a nós, e sempre tem um que está podre, né? E a gente precisa aprender a conviver com isso, que não são todos, e tirar o melhor de tudo, né? É isso mesmo. Olha, eu agradeço demais vocês terem vindo aqui. Parabéns, viu? Parabéns. Eu sei que eu trouxe o Tiago, mas você é uma mulher incrível também. Parabéns pelo relacionamento que vocês construíram juntos. Isso é muito bom de se ver, porque a gente vê tanta coisa ruim e vê um casal que decidiu construir um relacionamento junto e buscar as melhorias. E eu queria que você deixasse uma mensagem para todos que estão assistindo. Para os homens, pode ser? Para todo Direcionar mundo. todo mundo. Tá. Mas pode falar para os homens. A mensagem que eu tenho para as mulheres, assim, perto da experiência que eu tô tendo de comentários e tudo, eu sei que os homens são grandes causadores de toda a desgrama que acontece, né? Mas às vezes eu entendo que os homens não foram ensinados. E pela experiência que a minha esposa trouxe para minha vida, quando você, mulher, se posiciona dentro da sua casa, dentro do seu relacionamento, sabendo validar o seu marido, sabendo reconhecer as coisas boas dele, não só as coisas ruins, eu vou te falar que seu casamento ele vai mudar. Né? Teste isso. Pare de focar nas coisas erradas e ruins do seu casamento e comece a focar nas qualidades do seu marido, aquilo que você se apaixonou, os detalhes dele, e ajude ele a mudar e a crescer. Que nem a Márcia falou, o óbvio precisa ser dito. Então diga e enalteça as qualidades dele. E para os homens, né, meu irmão, nós somos responsáveis sim pelas nossas esposas, pelas nossas crianças. Esse é o nosso papel. Nós nascemos para trazer cura, nós nascemos para trazer provisão e para trazer segurança. Então você precisa se posicionar em Deus, entregar a sua vida para Jesus Cristo e parar de fazer bobeira em relação ao seu casamento. Cuide da sua esposa. Você foi chamado por Deus para curá-la, para ser o sal na vida da sua família. Você não foi chamado para fazer as bobeiras que você tem feito. Então, peça perdão, volte para o lugar de origem, que o seu lugar é curando e cuidando da sua esposa e dos seus filhos. Que lindo! Gratidão, viu? Gratidão ter vocês aqui. Muito obrigada mesmo. E o nosso programa chega ao fim com muitas mensagens, com muita informação e muita inspiração. Seja você também a inspiração dentro da sua casa, da sua família, dentro do seu trabalho, por onde você passar. Seja inspiração também. E se você tem uma história motivadora, vem pra cá, procure a gente. Entra lá nas nossas redes sociais, @programa MCCM e vem participar com a gente. Gratidão e até o próximo domingo.